Você já se perguntou sobre o que está próximo de nós, mas que permanece oculto aos nossos olhos? Sobre onde os espíritos habitam após a morte física? Embarque nesta fascinante viagem através das colônias espirituais, os locais aonde os espíritos após o desencarne se deslocam para dar prosseguimento ao seu desenvolvimento espiritual. Imagine um lugar além do nosso mundo, onde os espíritos se reúnem, trabalham e se preparam para novas jornadas. Estamos falando das colônias espirituais, também conhecidas como cidades espirituais ou mundos transitórios. Esses lugares não são todos iguais, há uma variedade incrível de colônias espirituais. Algumas são focadas em correção e aprendizado, outras nas artes e desenvolvimento pessoal. Há ainda aquelas dedicadas ao auxílio espiritual e à pesquisa do autoconhecimento, além das científicas, que exploram os mistérios do universo espiritual. A compreensão das colônias espirituais não é recente, remonta à antiguidade, quando os gregos falavam do Olimpo sobre as tais moradas dos deuses. Mas foi ao longo do tempo, com figuras como Sócrates, Platão e mais tarde Allan Kardec e Chico Xavier, que essa ideia ganhou forma e detalhes, revelando uma vasta e complexa sociedade espiritual. Nos últimos anos, testemunhamos um aumento exponencial no conhecimento sobre as colônias espirituais e suas atividades graças aos esforços da grande fraternidade branca e de novos servidores da luz, e lógico dos médiuns de boa vontade que recebem estas informações através da mediunidade. Informações valiosas sobre essas comunidades espirituais vêm à luz, oferecendo uma nova perspectiva sobre a transição de eras que vivemos. As colônias espirituais são mais do que simples moradas após a morte, são centros de recuperação, evolução, aprendizado e serviço. Neste universo de possibilidades além do visível, cada colônia vibra em sua própria frequência, contribuindo para o grande tecido cósmico da existência espiritual. Então vamos às colônias que se encontram acima do território brasileiro e que possivelmente os nossos entes já fizeram a viagem e se encontram neste momento. Começando pelo sul, a colônia Gramado, em meio às paisagens do Rio Grande do Sul, ergue-se a misteriosa colônia Gramado. Neste roteiro, adentraremos seus núcleos socorristas e suas cidades satélite, explorando seu trabalho dedicado às técnicas de estudo relacionadas à saúde física e espiritual. Imagine uma rede de cidades satélite, cada uma com sua própria essência e propósito dentro da colônia Gramado. Entre as colônias, destacam-se locais como o das orquídeas, dos girassóis, do Guaíba e Estrela de Alva, formando um conjunto harmonioso e dedicado ao serviço espiritual. Além de seu papel socorrista, a colônia Gramado se destaca por desenvolver técnicas de estudo relacionadas à saúde física, como a coordenação motora das pernas e pés e o cuidado com a coluna vertebral. Profissionais encarnados, especialmente aqueles envolvidos em cirurgias de hérnia de disco e tratamentos para paralisias, encontram na colônia Gramado uma fonte de influência e aprimoramento de técnicas. É fascinante observar como a colônia Gramado une conhecimentos espirituais e práticos para o benefício daqueles que buscam a cura e a evolução. Seus métodos de estudo e cuidado refletem uma sabedoria milenar, conectando o corpo físico e o espírito em uma jornada de crescimento e harmonia. A colônia Gramado é mais do que um lugar, é um centro de aprendizado e cura, onde o conhecimento espiritual e científico se entrelaçam. Ao conhecer sua história e trabalho, somos convidados a refletir sobre a importância da integração entre mente, corpo e espírito em nossa jornada evolutiva. Colônia Alvorada Nova, uma cidade espiritual de mais de 250 mil habitantes, situada acima da cidade de Santos, São Paulo. Nesta jornada, descobriremos os mistérios e a história por trás desta cidade espiritual milenar. Imagine uma cidade espiritual que existe há séculos, antes mesmo da formação do Brasil como nação. Alvorada Nova é um lugar especial, planejado pelos engenheiros construtores de Jesus, seres que compreendem a Terra desde seu passado distante até seu futuro longínquo. Esta colônia não é apenas uma cidade espiritual comum, ela tem um propósito maior, conectado às camadas vibratórias que circundam o planeta. Participaram de seu desenvolvimento figuras notáveis como Dom Pedro II e Gandhi, mostrando a relevância e o impacto dessa cidade astral no contexto espiritual e histórico. Ao longo dos séculos, Alvorada Nova tem sido um farol de conhecimento espiritual e evolução. Seus habitantes, os trabalhadores de Cristo, têm contribuído para seu crescimento e influência no mundo espiritual, trazendo luz e compreensão para aqueles que buscam a verdade além das aparências.
Alvorada Nova não é apenas uma cidade espiritual, mas um testemunho da sabedoria e planejamento divino que permeiam nosso universo. Ao conhecer sua história e importância, somos convidados a refletir sobre o papel das cidades espirituais na jornada da alma e na evolução planetária. A Colônia das Violetas, localizada entre Amazonas, Tocantins, Paraná e Mato Grosso, esta colônia espiritual é um centro de estudo e cura voltado especificamente para enfermidades cardíacas. Vamos explorar como seus métodos e pesquisas influenciam diretamente o avanço médico nessa área crucial da saúde humana. Imagine um lugar onde as violetas não só adornam o ambiente, mas também simbolizam a cura e a renovação. Esta colônia é um desses lugares, onde espíritos estudiosos se dedicam ao desenvolvimento de técnicas inovadoras para tratar enfermidades cardíacas. Nos educandários e laboratórios desta colônia, ocorrem estudos profundos sobre o coração e suas enfermidades. Espíritos dedicados oferecem não apenas conhecimento no plano espiritual, mas também compartilham suas descobertas com estudiosos encarnados. É dessa troca de saberes que surgem avanços significativos no setor cardíaco. O avanço médico no tratamento de doenças cardíacas, como transplantes de coração e cirurgias de diversos portes, tem sua inspiração e influência direta ou indireta da Colônia das Violetas. Cada inovação e progresso nessa área carrega consigo a marca dessa colônia espiritual, mostrando como a integração entre espiritualidade e ciência pode transformar vidas. A Colônia das Violetas é um farol de esperança e conhecimento no campo da saúde cardíaca. Ao conhecer sua história e trabalho, Colônia Nosso Lar, uma das mais famosas colônias astrais, segundo os relatos de André Luiz, essa cidade espiritual tem uma estrutura única, representada por uma estrela de 6 pontas, com a governadora no centro. Neste vídeo, vamos explorar como essa colônia se organiza e as atividades das 6 organizações especializadas que a compõem. Cada ministério desempenha um papel crucial na organização e no bem-estar dos habitantes da colônia, refletindo um modelo de gestão baseado na sabedoria e na compaixão. A Colônia Nosso Lar é mais do que uma cidade espiritual, é um exemplo de como a organização, o conhecimento e a espiritualidade podem se unir para criar um ambiente de crescimento e harmonia. Ao conhecer sua estrutura e funcionamento, somos inspirados a buscar essa mesma integração em nossas vidas e comunidades. Colônia da Regeneração, acima de Goiânia e segue até as proximidades de Brasília, esta comunidade trabalha na recuperação de espíritos mutilados no perispírito, além de proceder com atendimentos fluídicos concentrados e terapias. O intuito desta colônia é a evolução interior do espírito, tais como valores de moral e ética. Colônia Amigos da Dor, nos céus de Minas Gerais e extremo sul da Bahia, essa é uma das colônias mais antigas. Realiza o serviço de socorro a recém-desencarnados através de reuniões e palestras. Os espíritos que servem a esta colônia prestam atendimento em igrejas e santas casas de misericórdia. Colônia Redenção, localizada ao leste da Bahia em formato mais ou menos triangular. Sendo uma referência entre todas as colônias criada na época da escravatura, para receber espíritos de escravos movidos pela vingança. Esta colônia realiza um grande trabalho em laboratório fluídico por intermédio de seus socorristas na Terra. Nesta cidade astral existe uma biblioteca imensa, com milhares de livros, aonde relatam histórias e contos reais de amor, incluindo a história de Jesus e outros avatares. Colônia Arco-Íris, situada nos céus do norte do Brasil, indo de Porto Velho, Rondônia a Manaus, Amazonas. Seus servidores oferecem grande amparo aos encarnados e são conhecidos como Filhos do Arco-Íris. Colônia Raios do Amanhecer, acima do Paraná, tem um formato de losango. Além de dar socorro aos desencarnados, ela tem como principal função fornecer ferramentas para reequilibrar o espírito. Colônia Padre Chico, situada nos céus do Triângulo Mineiro, também conhecida no mundo espiritual como Colônia das Margaridas. É uma colônia com diversas atividades, pois nela tem espíritos abrigados para socorro e outras funções a nível de saúde espiritual. Colônia da Praia, localizada no sudeste do Espírito Santo. É voltada para atividades espirituais que atuam na ecologia terrestre, aonde desenvolvem estudos e mantêm a observação atuando no equilíbrio exercido pelo oceano. Colônia Nova Esperança, uma colônia com a função mais administrativa, localizada próximo de Palmelo, Goiás,
Esta colônia tem como função a catalogação de todos os espíritos que entram, saem e que permanecem no planeta, que hoje em dia é de aproximadamente 30 bilhões de espíritos. Nesta colônia, até o presente momento, temos a informação que reside Eurípides Barçanufo. O mesmo foi um educador, político, jornalista e médium brasileiro, um dos expoentes e pioneiros do espiritismo no país. Colônia das Águas, localizada próxima ao rio Amazonas, sua especialidade é receber os desencarnados por problemas circulatórios e que foram afetados no perispírito. Colônia Morada do Sol, situada na parte leste do Brasil e se estendendo até o norte da Bahia, coordena as equipes de benfeitores espalhadas pelo planeta. Estes servidores levam amparo aos desencarnados que tiveram ditas doenças tropicais. Colônia das Flores, uma das maiores colônias espirituais a nível de extensão, ela começa na parte central de Santa Catarina e vai até Goiás, tendo pontos no Paraná e adentrando São Paulo e Minas Gerais. Especializada em socorrer prontamente os desencarnados vítimas de câncer e que geralmente conservam esta impressão no perispírito. Colônia Estudo e Vida, nos céus de Mato Grosso do Sul e parte da Bolívia. Tem como principal função o estudo da vida. Possibilita que todos os espíritos tenham autoconhecimento para compreender próprios conflitos e desencontros para qualquer assunto. Colônia do Rouxinol, localizada ao norte do Brasil, no Maranhão, na região que envolve a Serra das Alpercatas. Suas extremidades aproximam-se ao norte da cidade de Presidente Dutra, ao sul, de Raimundo das Mangabeiras, a leste, da represa da Boa Esperança, divisa com Piauí, e, a oeste, de Naru. Há uma profunda sensação de paz e ali ficam os espíritos que desencarnaram após longos períodos de enfermidade ou que tiveram morte súbita. Colônia São Sebastião. Você já deve ver lido, ou ao menos ouvido falar do livro Violetas na Janela. A autora espiritual Patrícia Braghini relata a própria experiência, após a morte aos 19 anos, e o dia a dia na colônia São Sebastião, situada sobre a cidade de São Sebastião do Paraíso, em Minas Gerais. Era o início de uma nova jornada, na qual reencontraria sua avó e um grupo de amigos, entre eles, um antigo amor de outras vidas. Lar da Bênção, uma colônia muito especial, destinada ao cuidado de espíritos de crianças preparando-as para uma nova encarnação, é uma importante colônia educativa, misto de escola de mães e domicílio dos pequeninos, que regressam da esfera carnal. Lembrando que estas são algumas cidades espirituais que residem acima da Terra, e que existem diversas outras espalhadas pela nossa galáxia, e que com certeza os nossos entes se encontram em algumas dessas localidades, nos aguardando com muito amor e carinho desta experiência que estamos vivenciando da Terra.